Comecei. Fala galera, tudo bem? Boa noite para quem tá chegando aí. Bom, para quem não sabe, né? Meu nome é Vinícius, sou da Igreja Presbiteriana da Vila Nova. Nós estivemos aqui na quarta-feira passada falando sobre psicologia, né, com a doutora Crisiele. Ela abordou alguns temas muito interessantes para nós, né, e nós estamos com essa série de bate-papos referente a assuntos muito importantes na questão da pandemia, né? Então, pedimos perdão hoje pelo atraso, né? Se perdoe também o professor Edson, que vai estar conosco, nosso grande irmão. Vamos estar aguardando só mais alguns minutinhos para ver se mais a galera vai entrando, vai chegando, né? Então você que está entrando aí, boa noite para o Edson que já está aí, para a Dai, né? Vão aí enviando os links aí para a galera para nós começarmos o nosso bate-papo. Bom, vamos. Beleza, tamo junto, Edson. Até estranho chamar de professor Edson, né? Por causa da intimidade. Então me perdoe se eu falar uns mano aí durante, durante a nossa live. Vamos ver, não esperar a galera entrando aí. Bom, hoje nós trabalharemos o tema, né, relacionado à educação, né? O convidado de hoje, como vocês puderam ver durante a semana na divulgação aí, né, nosso professor Edson, né, que nosso irmão em Cristo, né, amigão aí do peito, vai estar conosco nessa noite conversando sobre assuntos referentes à educação, né, assuntos muito importantes, né, de como está sendo nesse momento de pandemia, de isolamento, e como está sendo a questão da educação, né, nesse instante tão difícil que nós estamos passando. Espero que, né, Deus nos abençoe, que seja um momento muito abençoado, que possamos estar atentos aos detalhes, né, que possamos aprender um pouco de como está sendo, né, e que Deus possa estar dirigindo e guiando essa nossa live de hoje. Antes de nós iniciarmos, né, e a galera vai entrando aí, queria fazer uma oração, né, orar ao nosso Deus, agradecer a Ele por esse momento, por poder ter esse privilégio de, ainda longe, podermos trabalhar assuntos tão importantes nos dias atuais. E, bom, então eu vou estar orando para que Deus também conduza, né, a nossa live de hoje. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, Senhor, pela Tua provisão. Em meio a tantas dificuldades na nossa vida, nós temos a certeza que o Senhor está conosco e a paz que habita o nosso coração vem de Ti, ó Pai. Por isso nós nos alegramos em Ti, ó Deus. Que o Senhor cuide de nós nesse momento. Muito obrigado, Senhor, porque ainda longe podemos nos contatar uns com os outros. A comunhão ainda do Teu corpo, ó Deus, está caminhando, ó Deus. E se estamos aqui hoje, e se temos essa oportunidade de trabalhar esse assunto, é porque o Senhor tem ajudado a Tua igreja, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe nesse momento, que o Senhor fale conosco, que possamos aprender, ó Deus, sobre esse assunto tão importante que é a educação, né, entender como estão sendo os processos nos dias atuais e que o Senhor nos conduza. Que o Senhor abençoe a minha vida, que o Senhor abençoe a vida do nosso irmão Edson, professor Edson, Deus. Que o Senhor também abençoe a vida daqueles que vão estar por aqui. Que tudo venha a ser para a honra e glória do Teu nome. É assim, Deus, que eu oro, te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, então, pastor Everton, boa noite. Carla também, muito boa noite. Quem mais entrou aqui, deixa eu ver. A Samile Mariano, boa noite. A Maísa Dias, boa noite. Galera, vão aí divulgando aí para seus amigos, para seus familiares, para seus grupos, né? E já já, então nós vamos iniciar o nosso bate-papo. Silvane, uma boa noite também. Bom, então eu vou estar chamando o nosso professor Edson aqui para ele participar conosco e assim darmos início à nossa live de hoje. Boa noite, presbítero Benedito. Deus abençoe. Vamos lá.
Esperar aí. Fala, Vini. Fala, irmão. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Deixa eu só aumentar aqui o volume. Aumenta o volume aí. Agora ficou baixinho. O meu tá bom? Tá ótimo. Aí, fala galera, tudo bem? Samile, Silvânia. Eu tô aqui olhando o computador aqui do ladinho para ver quem tá entrando aí, ó. Carla. Tem uma galera chegando aí já. Pessoal da igreja aí, ó. Fábio Trombeta. Fábio é meu chefe, aí, chefe. Tá de férias, mas tá aqui acompanhando, ó. Ah, lá. Tá nativo. Isso aí, galera. Sejam bem-vindos. Obrigado, Vini. É uma honra estar aqui com vocês. É uma iniciativa muito bacana a gente poder contextualizar, né, o que tem acontecido na pandemia em algumas áreas importantes aí da nossa vida, né? Falamos semana passada sobre psicologia, doenças mentais, algumas dores aí emocionais. E hoje a gente vai falar um pouquinho de educação, que não foge muito desse processo tenso, não. Vai complementar, acredito eu, muita coisa, né? Do que a gente falou na semana passada, né? Agora de um outro lado, né? Na questão da educação, dos alunos, professores, né? Então, para a gente começar já, se apresenta para a galera, mano, né? Que você falei para quem não te conhece, quem você é, né? A sua formação. E aí, assim, a gente começa o nosso bate-papo. Olá, o Ivens lá de Jacupiranga, tá aqui acompanhando a gente também. Tá baixo, meu som? Gabriel. Fala um pouco mais alto ou tá baixo? O seu áudio tá baixo, Vini. Tá baixo? Fala um tá, pouco. Eu não tô te ouvindo muito bem. Se eu falar assim, se aumentar o tom da voz, tá melhor assim? Boa. Tá bom? Força na peruca aí, galera. Vamos que vamos. Tá aqui, ó, falando aí, ó. Bom, dá um abraço aí pro Bielzão. Prepara aí que eu vou aparecer aí, tomar um café. Viu, mano? Oi. Professor, chama de professor. Pode chamar de mano, de professor, tá tudo em casa. Faz uma apresentação pra gente, né? Sobre você, aonde você trabalha, da questão profissional também, né? Sua formação, pra gente começar nosso bate-papo aí. Legal. Vini, vou fazer um resumão aqui. Eu sou graduado em finanças, né, em negócio de finanças, sou graduado em matemática. Sim. A minha pós-graduação é em administração da educação, né, com ênfase em educação profissional e tecnológica, que é o que eu atuo bastante no Senac Registro aqui. Então foi uma especialização que eu busquei para atender aqui as particularidades do Senac, né, que é o meu público-alvo. Fiz uma extensão em planejamento e avaliação da aprendizagem, também. Por que isso? Porque no Senac a gente tem prova, mas a gente não trabalha muito com prova. Lá a gente trabalha muito com competências, né? Então a gente avalia competências, valores, a gente avalia habilidades. Então a gente tem um formato de avaliação muito diferente. Então, para que eu pudesse me especializar nisso, aí eu fui para extensão em planejamento e avaliação. E uma das coisas que eu comecei a fazer e depois falei, cara, para que isso, né? E hoje eu entendo que Deus fez. Eu fiz uma extensão em docência e mediação pedagógica EAD, cara, à distância. Então parece que Deus já estava me preparando para a pandemia, né? Como que eu posso mediar um processo educacional, cara, à distância, né? E essa especialização me ajudou bastante, né? Bastante mesmo. E claro, para não fugir muito do foco, como eu trabalho com vidas, né, em sala de aula e fora de sala de aula, eu fiz uma especialização em inteligência emocional e hoje eu atuo como docente da área de gestão e negócios lá do Senac Registro. Então, né, e lógico, a gente conduz aí algumas ovelhas aí no caminho que o Senhor tem nos agraciado. Amém. Legal. Bom, então, né, galera, né, estamos aí com o nosso professor Edson, que tem propriedade para falar nesse assunto tão importante. Então, você que tiver a sua dúvida, aí uma pergunta que você queira fazer durante o nosso bate-papo, né, você pode estar mandando aqui nos comentários, né, e acredito que a gente consiga responder algumas
das questões, né? Não prometo conseguir responder todas por conta do tempo, mas as que pudermos, nós responderemos. Bom, então para a gente começar, né, e introduzir já nesse assunto, vou fazer a primeira pergunta aqui. Quais têm sido as maiores dificuldades da educação nesse contexto de pandemia? Tá. Eu vou dividir em 2 grandes blocos, Vini, porque senão a gente vai ficar aqui várias lives numa noite só. Né? Respeitando as particularidades de cada fase, né? Porque a gente sabe que tem educação infantil, a gente tem Fundamental 1, Fundamental 2, nós temos o ensino médio, nós que somos do ensino médio profissionalizante, graduação e assim por diante, eu vou dividir em 2 grandes blocos. Então, eu vou dividir educação infantil e educação fundamental 1 e 2, ensino médio, técnico profissionalizante, que também atinge o pessoal da graduação, né? Quando a gente fala de educação infantil e de educação fundamental, o que eu percebo bastante, tenho falado com famílias, aqui em casa, né? Eu tenho o Vinícius aqui também, com 11 anos, que está estudando à distância. Eu percebo que as famílias estão muito angustiadas, né? Elas não estão conseguindo lidar com as tarefas que são enviadas pelos professores, né? E se você não tem, de repente, o Vinícius ele é mais conectado, né? Então ele gosta de videogame, então ele se conecta facilmente. Mas será que todos têm essa mesma pegada? Então eu percebo que a preocupação, né? E a gente está num grupo de mães, inclusive da escola dele, dos amiguinhos dele, a preocupação é como que eu ensino? Como que eu motivo as crianças em casa para estudar, né? Então, assim, tem muita reclamação de pais por falta de tempo para acompanhar os filhos, né, nessas aulas. Então, a gente percebe, e lá né, a gente vai poder contextualizar melhor, mas existe uma preocupação com uma responsabilidade que não é dos pais, né? Essa preocupação não é do pai. Essa preocupação, ela é do aluno e professor. E aí, agora, pensando no ensino médio, que me deram um toque aqui, estava balançando alguma coisa. Eu estou com vários apoios aqui. Obrigado. Então, assim, no ensino médio técnico profissionalizante, o que eu percebo? Os alunos, eles têm mais autonomia. Estou até vendo o pessoal mandando beijo, abraço aqui, ó. Né? Meus alunos estão aí, tem alunos da noite aí, de administração, alunos de técnico em logística da tarde, pessoal que se formou, fez a apresentação final ontem. Eles têm muito mais autonomia. Sim. Mas o que eu percebo é que nessa fase a gente tem muito adolescente, muito jovem. E o que acontece? Eles estão em busca do primeiro emprego, né? Eles estão querendo outras oportunidades de vida. E é uma descoberta de si mesmo e é uma descoberta da sua carreira, do que eles vão fazer no futuro, indo para a graduação, né, pensando no que vai ser o amanhã deles. Então, essas dúvidas que surgem no meio da pandemia, eu percebo que a preocupação deve ser muito mais com o lado emocional, né, e psicológico do que o próprio desenvolvimento técnico-científico. É o que eu tenho feito, inclusive, com os meus alunos aqui em sala de aula à distância, né? Eu não fico aqui 4 horas de aula com eles à distância, porque isso é cansativo, né? Você perde foco. Aliás, a gente perde o foco naturalmente, porque a gente tem um ambiente de casa, então a gente tem o cachorro que late, o gato que pula, né, o menino que grita, o vizinho que chama, é uma encomenda que chega. O filho pedindo comida. O filho pedindo comida. Chupeta voando. Mas, assim, uma visão macro é muito isso. É um momento de adaptação, né? Sim. É um momento de se reencontrar. Legal. A Carla comentou algo muito interessante, né? Que ninguém aprendeu, né, a estudar assim. Até porque, né, nós nunca imaginaríamos, acredito eu, né? Mas foi algo que foi muito brusco, né? Então, essa dificuldade, ela é muito, muito maior, né? Essa é uma preocupação que não é só dos pais nem dos alunos, né? Essa é uma preocupação da própria escola. Sim. A chave virou muito rápido, né? Nós não nos preparávamos, apesar de que nós somos um povo que não olhamos para a tendência.
né? É uma coisa que a gente precisa aprender com outras escolas, né, europeias, americanas. Nós não prestamos atenção em tendências. O ano passado, o Bill Gates ele fez uma apresentação e uma das tendências eram de que grandes vírus atingiriam o planeta. E ninguém falou nada sobre isso, né? Não sei se o professor Leonardo está aí, mas eu lembro que ele foi um dos professores do Senac e numa apresentação, numa palestra dele, ele comentou isso. E eu percebi que a galera que estava no auditório ficava assim, sei lá, será mesmo? Isso não é assim não. Né? E quando a gente fala de tendência, o pessoal ainda é descrente, né? Sim, verdade. Bom, então vamos para a segunda pergunta. Quais têm sido, então, as preocupações da escola nesse contexto? Pegando o gancho do que a Carla falou, ninguém se preparou. Então, o que a escola tem feito, né? A escola tem tentado criar estratégias improvisadas para garantir o ano letivo, para garantir que o ano letivo não seja perdido. Essa era uma expectativa no início da pandemia, né? Ontem eu vi uma entrevista do pessoal aqui da Secretaria de Educação, né, do Estado, e ele falou assim, gente, é inevitável que o calendário de 2020 adentre o calendário de 2021. Né? Então, você imagina só, aqui ó, a Carla colocando as plataformas para quem não tem afinidade é um martírio. E é isso mesmo, mas a escola também não se preparou para isso. Quando eu falo, por exemplo, do Senac, né, no técnico profissionalizante, a gente tem atuado para garantir a qualidade, a mesma qualidade, né, que a gente desenvolvia em sala de aula, até isso passar. Mas para a gente estar muito claro, se houver a necessidade, porque tem aluno que não tem internet, tem aluno que não tem computador, tem aluno que ele tem um celular, Vinícius, mas eu vou te falar que eu tenho uma aluna que ela tem um celular para ela e para mais 2 filhos. Então ela fala assim, professor, que horas que eu me conecto, né? Os 2 filhos precisam estudar. Então, assim, entre eles 2 e eu, fico os 2 filhos. Então, a gente vai recuperar. Se houver a necessidade de um processo de recuperação, né, sem que se estenda muito, lógico, o prazo desses cursos, né, de conclusão desses cursos, a gente vai fazer. Então, assim, ninguém vai ter perda. Né? Então, eu acho que nesse momento, a gente não precisa se preocupar tanto com isso. Porque esses calendários a gente vai conseguir ajustar em algum momento, né? Mas a escola está assim também, virou a chave improvisando. O calendário dá para ser manuseável, né? Com certeza. O que a gente tem que pensar é que do outro lado da tela, nós temos vidas. Se a gente olhar ensino infantil, fundamental 1, os professores, né, eles não foram preparados para dar aula para esse tipo de criança, essa faixa etária, à distância. Eles pegam na mão, né? Eles pegam no lápis, eles pegam na mãozinha da criança, eles têm o contato visual. Eu falei esses dias, a gente faz um relatório semanalmente aqui no Senac. E eu lembro que a primeira semana do meu relatório, até o Fábio está aí, né, na live, a pergunta foi assim, qual foi o teu maior sentimento, você, professor? É lógico que foi a falta do olho no olho, né? A falta de você olhar o sentimento aflorando no aluno, porque você percebe quando ele entende, quando ele não compreende, quando ele se movimenta na cadeira, quando ele está cabisbaixo, você sabe se ele está triste, ele está com algum problema em casa. Então você começa a fazer uma leitura corporal do aluno em sala de aula. Aqui, se ele não põe a imagem igual estou eu e você aqui agora, a gente só está escutando voz, né? E você não consegue fazer uma leitura de emoção e de sentimento como você faria em sala de aula. Sim. Então, existe uma perda dessa conexão, né? Mas perda de conteúdo, eu creio que é o mínimo que a gente precisa se preocupar nesse momento. Sim, é verdade. E isso que você falou é realmente importante, né? Porque se as escolas pensarem só em cumprir o calendário, muitos alunos vão ter uma grande defasagem, né? Acho que principalmente os ensinos primários, assim, né? São assuntos muito importantes, né? Questão de matemática, português, assim, que fazem parte muito importante do aprendizado do aluno, né? Que é tipo primeira, segunda, terceira série que eu não está aprendendo ainda, né? Então, se nós não pensarmos por esse lado do que o aluno aprende só em cumprir, digamos assim, o tempo,
isso vai ficar algo muito ruim, né, para os alunos. Então, quando a gente fala de matemática, de português, de ciência, está falando de base, né? Está falando de alicerce. Isso. Então, assim, eu estou preparando a criança, eu estou preparando o pré-adolescente para um processo um pouco mais robusto, né? E essa tem sido uma das preocupações da própria escola nesse contexto, né? A gente percebe que tem muita ansiedade, tem muito medo, né? Tem muita preocupação no meio de tudo isso. Então, assim, se a gente olhar bem, tem muito mais emocional e psicológico envolvido do que técnico científico, de ensinar mesmo, 1 mais 1, 2 mais 2, 3 mais 3. Porque, assim, o professor, ele sabe. A ferramenta a qual ele está utilizando hoje é diferente da que ele usou há muitos anos atrás, né? Assim, até para mim é um pouco mais fácil, porque o Senac, a gente trabalha muito com projeto e por projeto. Então, eu sempre brinco com os alunos. Falo, gente, o que a gente faz à distância, a gente faria na sala de aula. A diferença é que você vai ver a careca do professor pelo vídeo. Porque quando a gente trabalha com projeto e por projeto, esse processo é todo de mediação. Você entendeu, Vini? E talvez seja esse fator que a escola tradicional, que a escola pública e até mesmo as escolas privadas precisem se preocupar. A gente tem que preparar os nossos filhos para isso que aconteceu agora. Se a gente perguntar para qualquer criança, para mim e para você mesmo, né? Quantas vezes você usou a fórmula de Bhaskara na sua vida? Nossa. Fala para mim. Agora vamos perguntar para a criança. Quantas vezes você teve que conectar o computador para falar com alguém que estava distante? O Vinícius joga online aqui com os amigos dele. Então, o que a gente percebe? Que essa mediação, ela não prejudica quando você já prepara. A gente tem que preparar os nossos filhos, a escola tem que repensar o processo de aprendizado, partindo do pressuposto de que daqui para frente o inesperado vai acontecer muito mais vezes. Né? Sim, a gente tem visto tsunamis, a gente tem visto terremoto, e quem se reconstrói? Né? Quem se reconstrói? Quem trabalha educação de forma diferente. Sim. É quem trabalha educação de forma diferente. A gente percebe isso. Né? Mas é muito mais ansiedade do que falar de 2 mais 2. Sim. Legal. Deixa eu ver a próxima pergunta aqui. Deixa eu ver a questão das perguntas que eles fizeram aqui, se alguma já podemos fazer. Pergunta da Carla aí, ó, bem formulada, né? Ela está perguntando se essa situação de agora, cadê aqui? Se abre um precedente, né? É isso que eu estou entendendo? Isso. Professor, qual a sua perspectiva de aprendizado desse tempo? Aí a Carla colocou aqui, ó. Você acha que o EAD no ensino fundamental e médio... Você está vendo aí, Vini? Lê aí para mim, que ela está falando aí. Isso, ó. Foi pelo computador aqui. Você acha que o EAD no ensino fundamental e médio, nessa época, pode ser, né, aí, um precedente para uma mudança consolidada? Isso. Total. Né? Eu tenho alunos aqui, Carla, principalmente da área de logística, que a maior pergunta, até o Ives está aqui, né? Ele não foi meu aluno, mas ele trabalha no Boticário, e ele fez uma pergunta numa live que eu entrei há algum tempo atrás. E ele falou assim, professor, a indústria 4.0 agora realmente está aí? Gente, a indústria 4.0 já está há um bom tempo. Nós não nos atentamos a ela. Né? Infelizmente, nós somos doutrinados a trabalhar pela dor e não pelo amor. Né? Pelo amor, a gente poderia ter feito uma construção muito mais prazerosa e no momento de pandemia a gente não sofreria tanto. Sim. Semana retrasada eu vi uma matéria falando que até a compra de imóvel vai mudar. Quando você for comprar uma casa agora, você vai falar assim, a casa tem quantos cômodos? Ah não, peraí, mas tem 2 dormitórios e quantos escritórios? Talvez para mim, para você, isso hoje seja algo assim, isso não é real. Sim. Pode não ser concebível, mas num contexto de pandemia, de probabilidades futuras, isso pode ser sim. Então, o que a Carla está falando, eu acho que é um precedente. E outra, mudou. Né? Se tem uma fala constante minha, nas lives que eu tenho entrado, é assim, ó, mudou. Pós-pandemia não vai ser igual. E a gente já vê alguns movimentos de algumas empresas. Sabe por quê, Vini? O próprio custo caiu. Tem um banco americano que ele percebeu
que trabalhar online é possível. O Nubank está aí, ó, cresce o tempo todo. Né? Ele não tem uma agência. Agora, quando você tem uma agência física, quanto você gasta para manter de custo fixo? Né? Quando eu tenho amigos aqui em outras instituições, eu não vou falar o nome, mas assim, ele falou, eu fazia 2 visitas no dia. Online, eu consigo trabalhar 6, 7 clientes no dia. Então, olha o potencial, né, que ele teve diante desse processo. E educação? Educação, a gente consegue conectar os alunos a um mundo que na sala de aula é mais restrito. Né? Então, eu acredito sim que é algo que veio consolidar aquilo que já vinha batendo aqui na nossa perna, aquela água que está batendo no joelho, e a gente está falando, não, ela não vai subir mais. Parece enchente, né? Você falou, ó, você tem que sair daí. Não vai subir mais, ó, cuidado. Da 11 horas da noite, a água invade a casa. Então foi mais ou menos o que aconteceu. Sim. E realmente, né? A tecnologia, ela pode ser utilizada muito bem, né? Ainda mais nesse contexto. Então, se nós nos adaptarmos a isso, quando acontecer, né, o que infelizmente aconteceu, espero, né, eu que não aconteça, mas, né, um pouco provável, mas quando chegar nessas horas nós estaremos adaptados e, querendo ou não, a internet ela tem uma abrangência muito grande, né? Então foi o que você falou, né? O rapaz consegue atender 7, né? Às vezes de várias cidades, né? Dá para atender de várias cidades, que você demoraria aí horas e horas para fazer, e em poucas horas você consegue fazer através da internet. Então, esse é um meio que nós podemos utilizar para continuar, né, dando procedência aí às atividades, inclusive relacionada à educação, né? Mas nós precisamos se adaptar, né? Acho que essa adaptação que precisa ser necessária, né? Com certeza. E a maior preocupação é essa aqui, ó, que a Carla colocou, né? A gente tem que entender que a gente está num processo à distância, online, mas a gente precisa começar a desenvolver o nosso processo de socialização de forma diferente. Então, não é que agora vai virar chave para tudo EAD, para tudo online, tudo à distância. Mas acontecerão mais momentos assim. Né? Eu, por exemplo, eu saía daqui do Senac e ia passar 2, 3 dias em São Paulo. Né? Ou em outra unidade, por exemplo, do Senac, para alguma atividade coletiva. Hoje, será que eu preciso, repensando, será que tudo aquilo que eu fiz, eu precisava estar lá, né, fisicamente? Não, nem todas. Então a gente vai começar a repensar. E quando a Carla coloca essa coisa da socialização, eu falei uma coisa com a Vânia, não sei se foi hoje de manhã, levando ela para o trabalho, se foi ontem. Essa pandemia, ela vai fazer com que a gente tenha uma escolha, seja mais seletivo nas nossas amizades, né, nos nossos convívios sociais. Então, a pandemia agora está mostrando para a gente quem é importante para nós. Né? Quem são as pessoas que têm os mesmos valores que eu e você. Não era assim, professor? Não era totalmente assim. Né? A gente, infelizmente, às vezes a gente joga o jogo. E quando a gente passa um processo de isolamento como esse que a gente está passando, a gente começa a valorizar quem realmente merece ser valorizado. Então, ao invés de ficar numa rodinha de amigos que não vai agregar valor para você como pessoa, como vida, você vai ficar numa roda de amigos que realmente fazem parte do seu contexto, que você valoriza, que se preocupa com você. Então, as amizades serão mais seletivas e o convívio social vai ser mais seletivo. Com certeza. Legal. Beleza. Então, passando para a próxima pergunta aqui. A educação, ela tem visto alguma oportunidade, né, nessa pandemia? Vini, eu vejo muitas. Quando eu olho para a educação nesse contexto de pandemia, eu vejo muito. Mais do que conteúdo, né, porque eu sei que é muito comum e é muito natural a gente pensar no conteúdo. Eu tenho alunos que falam, professor, estou perdendo conteúdo. Né? E aí eu peço para ele refletir, mas o quanto você tem ganhado, né, diante de todo esse contexto? Você tem desenvolvido resiliência? Você tem desenvolvido inteligência emocional? Você tem desenvolvido habilidades do futuro, que uma delas é você lidar com problemas complexos?
né? Então, olha só o que a gente tem aprendido. Quando eu olho tudo isso, eu vejo que a gente está aprendendo novas formas de trabalho, né? A gente está aprendendo novas formas de fazer as coisas, a gente está aprendendo novas formas de viver, a gente está aprendendo novas formas de ser, né? Isso é legal, isso me faz lembrar um autor que se chama Jacques Delors, né? O Jacques Delors, ele foi um dos grandes pensadores da educação, e ele tem uma fala, né, de uma prática pedagógica que sempre previu a formação continuada, né? Que é o que a gente trabalha muito aqui no Senac, por isso que a gente usa muito o Jacques Delors. E ele leva em conta, Vini, 4 pilares da educação, né? Nós temos formas de aprender. E diante desses 4 pilares da educação, o que ele trabalha? Quais são os conceitos, né, que fundamentam isso? Isso foi baseado num relatório da Unesco, lá no comecinho do século XXI, né? Coordenada por ele, inclusive, mas tinham outras pessoas envolvidas. Quando eu falo para você que a gente tem agora uma nova forma de aprender a conhecer as coisas, a gente está falando de adquirir instrumentos, né? Então, que instrumento eu vou adquirir para compreender o que eu preciso compreender? Né? Que instrumento? Por exemplo, eu vou ensinar aqui, eu ensinava na escola fração, levando uma pizza para a sala de aula e cortando ela. Vamos fracionar essa pizza, né? A galera gosta, porque no final come, né? Como que eu vou trazer esse processo de conhecimento à distância? Então eu aprendi, né? Eu desenvolvi. Ele fala também do aprender a fazer. Então, assim, para que eu possa agir, né, sobre esse meio que me envolve, que habilidade agora eu tenho que desenvolver, eu professor, para que isso aconteça no outro, né? O terceiro pilar, ele fala de aprender a viver. Então a gente tem aprendido a viver diferente, juntos, né? Longe, mas juntos. Sim. Que estranho isso, né? Então, essa é a filosofia, né? Como que eu coopero com o outro em atividades humanas estando separados por uma tela? Eu consigo ligar, pedir um delivery, eu consigo presentear você, eu consigo surpreender você à distância. Né? A Vânia, essa semana, presenteou a mãe dela, que está lá em São Paulo, né? Porque ela baixou o aplicativo do iFood e mandou uma comida para ela jantar, porque era aniversário dela. Você vê só? Então, assim, eu consigo aprender a viver, mesmo diante de um processo desse. E o último que ele traz para a gente, do quarto pilar, é o aprender a ser. Né? Esse é o conceito principal que vai integrar todos os anteriores. Sim. Quem você é? Quem você tem sido, né, durante esse tempo? O que você tem construído em você? Por isso que todas as vezes que a gente vai... E aí eu assisti a live anterior, né? Por isso que os psicólogos, os psiquiatras, né, eles fazem uma viagem lá atrás, porque eles querem saber como foi a sua formação. Quais foram os obstáculos que você enfrentou? E aí o Delors fala assim, cara, esses 4 pilares, se você permanecer nele, você vai sobreviver a qualquer tipo de pandemia, de obstáculo, porque você vai estar sempre no aprendizado contínuo. Né? Você não vai falar, nossa, agora eu não consigo, eu não sei lidar com isso. Né? Aí eu me fecho para o novo, eu me fecho para o diferente. Né? Mas eu tenho visto grandes oportunidades quando a gente olha para esse contexto. Sim. E foi aquilo que nós falamos, né? Foi algo que não foi ensinado, mas agora nós temos a oportunidade de aprender por esse meio, né? Então, a gente pode, né, acredito que tem 2 caminhos, né? Esse caminho de parar e de reclamar, né? E falar assim, não consigo e não vai. Ou então se esforçar para tentar entender e aprender. E com certeza isso também pode até desencadear futuramente futuros serviços, futuros empregos, né? Não somente na questão da educação, mas na questão de vida, né? Como você falou. Tá até essa última pergunta aí, que eu não estou conseguindo ver de quem é, acho que é Jackson, alguém que está aí. Ele está falando aqui, né, dos profissionais, tem que remodelar também os profissionais, né? Uhum. Esses profissionais, sabe quem serão os profissionais do futuro? Os nossos alunos hoje. Então, o que a gente está construindo neles, né? Eu lembro que na primeira semana de pandemia eu fiz um vídeo para os meus alunos. E aí eu falei para eles assim, porque alguns falaram, eu vou desistir do curso, porque eu não me inscrevi num curso EAD. Eu falei, não, mas não é EAD. Quem disse que você se inscreveu num curso EAD? Não é EAD. Nós estamos desenvolvendo competências à distância.
é bem diferente. Né? O curso continua sendo presencial. A ferramenta que a gente está utilizando agora é que é um contexto diferente. Né? E aí esse profissional tem que ser capacitado. Eu falei, gente, o que vai diferenciar vocês, profissionais do futuro, de profissionais de hoje, é como você lida com o inesperado. Porque, Vini, é assim, ó, se você for um profissional igual aos outros, eu não preciso trocar dentro da minha empresa. Eu permaneço com quem já está. Eu preciso de um profissional que traga algo diferente para mim. Né? E aonde vai acontecer essa formação? Na educação, no processo educacional, de aprendizagem. Né? É isso que a gente precisa começar a incutir nos alunos e não se preocupar tanto com essa questão do conhecimento técnico, científico, da Bhaskara. Tem coisas que a gente nem usou, né? Se você pensar bem. Né? Química, física, biologia. Cateto oposto, hipotenusa. Até agora. Hipotenusa. Às vezes a gente brinca. É verdade. É só pra falar aí, foi o Harley. É Harley Jackson o nome dele? Harley. Aí, o Harley? Um abraço aí pra ele aí que fez a pergunta. É isso aí, Harley. Passou por exemplo. Eu vi um cometa aqui, não. Vamos lá. Próxima pergunta. Qual a reflexão podemos fazer quando olhamos a educação pelo prisma dos alunos, professores e escola? Tá. Então vamos dividir também por partes, né? Eu entendo assim, a grande capacidade do futuro, né? Uma das maiores competências que todos nós, e aí quando eu falo todos, eu falo professor, eu falo aluno, eu falo a família como um todo, eu falo as empresas, né, que a gente precisa desenvolver, é saber lidar com algo que nós não estamos preparados. É saber lidar com o inesperado. Então, essa é a grande capacidade do futuro, e não só sou eu que estou falando, não. Alguns estudiosos, pesquisadores, eu tenho lido bastante, algumas revistas têm publicado. É assim, você está preparado para lidar com aquilo que a máquina, né, o logaritmo não faz? Então, assim, a diferença entre um grande profissional, como eu disse para você, né, de um excelente aluno, né, é como ele lida com esses problemas complexos. Né? E aí tem um outro autor que a gente usa muito aqui no Senac, que é o Edgar Morin. Né? Edgar Morin, ele fala da complexidade como algo que você tece junto. Né? Então, assim, complexidade para ele não é algo difícil. Complexidade para ele, né, na visão de Morin, é aquilo que você tece em conjunto. É aquilo que você trabalha em conexão. Então, quando eu olho essa perspectiva, como que você lida com aquilo que se tece junto diante do contexto em que a gente está vivendo agora? Então, a empresa, Vini, ela é feita de pessoas. Sim. Né? Então, assim, que tipo de pessoas essas empresas vão buscar? Quando tudo isso aqui passar? Aquelas que souberam lidar com essa pandemia muito bem. Né? Então, a gente começa a entender que eu preciso me conhecer, eu preciso me autodesenvolver e me preparar para aquilo que o logaritmo não faz. E é o que está acontecendo com a indústria 4.0. Né? O Ives está aí, ele não me deixa mentir. Você pega uma base hoje de uma empresa, né? Uma transportadora, uma empresa que faz armazenagem, uma distribuidora, hoje só vê máquina. Né? A grande parte é máquina. A gente tinha não sei quantos trabalhadores, 600, 700, 1000 trocando de turno. Hoje a gente não tem isso. Né? E isso vai reduzir cada vez mais. Agora, a pergunta que não cala, né? Professor, eu vou perder meu emprego? Depende. Você vai se capacitar para isso? Sim. Isso a gente traz lá da Revolução Industrial. Né? Desde a época da manufatura. Né? Eu tinha lá o meu tearzinho pequenininho, só eu em casa, e aí o cara inventou um tear com 8 bobinas. Já pensou nisso? Daqui a pouco veio o processo de industrialização. E assim, alguns ficaram chorando, né? E outros começaram a conquistar e desbravar esse mundo também. Então, isso não é diferente. A gente está vivendo uma outra revolução. Né? É um contexto de pandemia, né? De um vírus, de uma doença que assolado o planeta, mas se você perceber, não é uma mudança tão diferente ou menos brusca ou mais brusca do que aconteceu lá atrás. Né? O contexto pode ter sido outro,
mas o que aconteceu aqui dentro foi na mesma potência, né? Sim, é verdade. E trazendo também um pouco o nosso lado cristão, né? Isso também tem um efeito muito grande, né? O pessoal até tá falando aí, o André falou, a Carla falou que, né, que eles fizeram as faculdades à distância, né, e tudo mais. E hoje a comunidade cristã também está se movendo assim, né? Estamos aí pelos aplicativos, por lives, aqui, né? Estamos aqui por uma live, né? E Deus também está agindo assim, né? Deus também está falando assim. E aí entra naquele ponto também, né? A gente pode parar e ficar reclamando, vou ter que aprender a mexer com isso, né? E agora para assistir a live, para assistir o pastor lá, ou então, né, se animar e agradecer a Deus porque tem esse privilégio, né? E buscar aí aprender para continuar participando do corpo da igreja, para continuar participando das atividades da igreja. Então, acho que esse entendimento, né, de ver que isso é uma oportunidade de aprendizado para coisas novas, né, é o que tem que surgir na nossa cabeça agora. Se não, infelizmente, a gente vai parar no tempo, né? Com certeza. E se a gente não entender que isso aconteceu em todos os setores, né, do mundo, a gente vai achar que a culpa é só do processo educacional, né? A saúde está passando por um processo de mudança, né? O meio ambiente está passando por um processo de mudança, né? Até a área de tecnologia, o André está passando por um processo de mudança, né? Lógico que as áreas de tecnologia, algumas delas se deram muito bem, porque não é que elas se prepararam para esse processo, mas elas internalizaram dentro delas aquilo que era a essência. Porque a gente percebe que algumas vão para o mercado de trabalho por ir. Eu vou desbravar e tudo vai acontecer. Sim. Então, você tem que se preparar, né? Você tem que dar o seu melhor. Que é o que a gente fala nesse contexto cristão também. A gente está passando por isso na própria igreja, né? E a gente vai ficar sem cultuar, sem ter comunhão? Não tem como, né? Não tem. A gente perde a nossa essência. É verdade. A Maria Moreira, né, falou aqui, né? Temos que nos adaptar com o que está acontecendo, né? Então, esse acho que é algo, não é fácil, né? Não é fácil. Falar que é fácil, né? Perguntar aí para um senhor, né, se é fácil mexer num celular, né? Dar um celular na mão dele e falar para ele aprender aí sozinho, né? É algo totalmente difícil, né? Mas não é algo que ele está limitado a não aprender, né? Mas nós precisamos desse entendimento e buscar esse aprendizado, né? Para que possamos aí tanto expandir a nossa mente quanto continuar fazendo nossas atividades, né? Relacionado ao que você falou, né? A tudo, né? A trabalho, igreja, escola, né? Então, a Carla comentou aqui que as audiências agora tendem a ser presenciais também. Presenciais? Não sei se é. À distância, né? Sim, eu acredito que seja. Mas nesse sentido, né? Acho que isso é o ponto, acho que principal nesse momento, né? Que nós estamos passando. Não, com certeza. Assim, a gente mudou não só nesses contextos, a gente mudou o contexto família. Sim. Eu não consigo visitar a minha mãe que está em São Paulo, né? Ela não pode vir aqui, sabe? É família, né? A gente não mudou, inclusive, o nosso relacionamento familiar. E para você ver, isso não é... e todos estão passando por isso, né? Não existe um problema menor ou maior, um sentimento melhor ou não. Somos todos nós com o mesmo problema. E como que a gente lida com isso? Sim. Desenvolvimento, é educação, é aprendizado, é reconhecimento. Sim, verdade. Bom, vou fazer a pergunta do Alan aqui, antes de a gente passar para a última pergunta nossa, né? Que o tempo já está findando. As escolas públicas conseguem recuperar o ano letivo ainda, visto as dificuldades no ensino? Então, Vini, assim, de novo, né, eu escutei uma entrevista do pessoal da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, foi ontem ou foi anteontem, e ele falou assim, não dá, né, para não reconhecer que o calendário de 2020 vai invadir 2021. Então, algumas coisas que deveriam ser desenvolvidas em 2020 vão sim ser repassadas para 2021. O MEC flexibilizou, né, algumas coisas, mas ele ainda cobra o percentual de carga horária, né? E quando a gente fala do ensino público, eles têm lá, se eu não me engano, são 800 horas, né, de cumprimento do calendário. Como vão cumprir
né, se essa aula à distância está sendo contabilizada. Então, assim, para o MEC também é novo. Né? É lógico que está todo mundo flexibilizando, mas falar que a gente vai conseguir colocar, né, 2 bimestres, né, porque é o que a gente está aí perdendo, entre aspas, né, 2 bimestres que a gente vai conseguir colocar no próximo, né, semestre, desenvolver o que já estava planejado, e ainda isso que não foi planejado, que não foi desenvolvido, a gente vai estar se enganando. Então a gente pode sim, né, trazer alguns conceitos nesse momento do que deveria ter sido aprendido, mas que eu concordo com o que o pessoal da secretaria falou, é que algumas coisas terão que ser desenvolvidas em 2021. E se não fizer isso, Vini, a gente vai prejudicar as crianças, principalmente as crianças, né, de faixa etária aí do ensino infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, causando um estresse dentro deles e uma responsabilidade que não é hora deles encararem ainda, né? Assim como os pais também estão encarando e enfrentando isso, né? A gente visita a casa, assim, visita aqui, né, à distância, a gente fala com amigos à distância aqui, eles falam assim, Edson, aqui a minha mulher teve que virar professora, né? Ó, eu tive que estudar coisa que eu não vejo há anos, para poder ajudar a minha filha, meu filho na lição de casa. Né? Então, vai sim. A pergunta do Alan é, vai, ela não tem como colocar tudo em 2020. Eu acho que muita coisa vai para 2021. Sim. Beleza. Então, para a nossa última pergunta, se pudesse, na verdade não se pudesse dar um recado, né, uma sugestão para as famílias, né, para os alunos, no caso, né, as famílias dos alunos, os alunos, pais, mães, alunos, professores, né, qual recado você daria? Vini, assim, diante de tudo que a gente já falou, né, do que a gente tem ouvido, do que as pessoas têm falado, eu acho que a maior preocupação hoje, nesse momento, não deve ser com conteúdo e muito menos com calendário escolar. E eu estou falando isso aqui, como é um recado, né? Eu estou mandando esse recado para as escolas também. Né? Algumas escolas estão muito preocupadas com, mas eu tenho que cumprir o calendário escolar, eu tenho que desenvolver isso esse ano. Não. Calendários e conteúdos escolares, eles podem e serão repostos, Vini, quando tudo isso aqui acabar, quando a gente voltar, assim, minimamente a uma realidade que está sendo desenhada ainda, viu? Se eu falar que é uma realidade anterior, eu também estou inventando, porque a gente não vai voltar para a realidade anterior. Então, assim, quando a gente voltar minimamente para uma realidade que ainda está sendo desenhada, aí a gente pensa em desenvolver de forma diferente, né? E para as famílias, um recado para a família, assim, família, vocês não têm formação para ensinar, pelo menos a grande maioria, né? Mas vocês têm formação para ser família. Então, mãe tem que ser mãe, pai tem que ser pai, irmão tem que ser irmão. É lógico que a gente consegue auxiliar em algumas coisas, mas essa não pode ser uma responsabilidade que você compre para você. Porque você já tem as suas responsabilidades, como mãe de família, como pai de família, tem mãe que trabalha, tem pai que trabalha, né? E aí você vai jogar essa responsabilidade onde? Então, assim, para as escolas escola, acalma o coração, calendário a gente muda, conteúdo a gente trabalha, né? Família, mais do que conteúdo, né? Os nossos alunos precisam, nesse momento, de apoio emocional. Né? Não sei, quem está assistindo a live aí agora, você já perguntou para os seus filhos, né? O que eles estão sentindo nesse momento? Vocês já perguntaram para eles? Né? Você que está assistindo a live aí, né? Você já perguntou, você já parou para o seu filho? E falou assim, filho, conta aqui para o pai, conta aqui para a mãe, né? O que você tem sentido diante desse processo? Né? Eu fiz essa pergunta para o Vinícius essa semana. Chamei ele aqui, sentamos juntos, e aí eu falei, filho, você responde uma coisa para o papai. O que você tem sentido, né, nesse processo de aula aí à distância? Ele falou, pai, é difícil, mas é diferente. E ele falou assim, pai, é até mais legal. Essa é uma fala dele, né? Um menino de 11 anos, né? Conectado, millennial, né? Quase uma geração alfa. Então, nasceu conectado, né? Então, assim, mas uma coisa que ele falou para mim, que chamou a atenção, e tenho certeza que as mães têm escutado isso, os pais têm escutado isso. Ele falou, pai, mas eu fico disperso. Né? Ele já é meio disperso, né? O abençoado. E ele falou, eu fico disperso, porque eu estou prestando atenção, pai, em tudo que está acontecendo.
né? O cachorro que late, você que passa aqui atrás de mim, né? O Gabriel que às vezes está limpando a casa, você que está fazendo comida, lavando louça. Então, assim, eu fico disperso, né? E uma outra fala dele foi: os professores, pai, parece que não estão conseguindo passar o conteúdo online. Eles estão com dificuldade, parece que eles estão com medo, né? E aí, lógico, a gente tem que explicar para ele, né? Vou defender a minha classe também, né? Eu falei: não, ninguém foi preparado para esse momento. Sim. Ninguém, os professores. Eu falei: filho, os seus professores não foram preparados para esse momento também, né? Virou uma chave muito repentina. Então, assim, o que ele não entende, né? Vai registrar para o professor por e-mail. Se você não entende algo, manda um WhatsApp. Aí ele fica preocupado: pai, não recebi o retorno se a lição foi, né, no portal da escola. Liga para tua professora, né? Ah, pai, mas ela não vai atender. Então, se ela não atender, quando você tiver aula no dia seguinte, você fala com ela, né? Então, percebe que essa é a preocupação. E assim, para finalizar, nós precisamos nos reinventar, Vini, o tempo todo. E uma palavra que não sai do nosso processo educacional, do mundo acadêmico, é ressignificar. A gente precisa ressignificar a essência da educação. Em todos os aspectos, em todos os níveis, né? Infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, médio, profissional, graduação. Então a gente tem que ressignificar isso. Como? As ferramentas, elas são irrelevantes quando a gente compara com aquilo que a gente tem dentro de nós, né? A ferramenta é de menos quando a gente olha para a capacidade humana, né, que é dada por Deus. Então a gente não está vivenciando a era do digital nem a indústria 4.0, vai ficar registrado aí, né? Eu tô falando, na minha visão, a gente está vivenciando a era do aprendizado, né? A gente está vivenciando uma era do aprendizado. Todos os dias, Vini, está todo mundo aprendendo. Nunca se aprendeu tanto em tão pouco tempo. Eu estou falando de escola, estou falando de professor, estou falando de aluno, de família, de amigo, estou falando do planeta. Nunca se aprendeu tanto em tão pouco tempo. É uma necessidade. Aprender algo novo todos os dias é uma necessidade. E aí, lógico, vem a angústia, vem o medo e vem a dor. E para que a gente feche isso, tem uma frase do Mário Sérgio Cortella, do educador, né? Filósofo também, foi secretário de educação, inclusive. Ele fala assim, ó: faça o teu melhor nas condições que vocês têm, enquanto você não tem condições melhores para fazer algo melhor ainda. Então, cara, é assim, faz o teu melhor. Quando você tiver condições, ferramentas, né, para fazer algo melhor ainda do que você faz hoje, aí fechou. Mas se você falar para mim: fiz o melhor, eu pergunto para os meus alunos: professor, eu não tenho internet, professor, eu não tenho computador, eu falo: você consegue tirar uma foto para mim? Consigo. Me manda foto. Né? Professor, eu não tenho celular. Cara, você consegue mandar, sei lá, onde você mora? Você pode deixar na caixa do correio da tua casa? Eu passo de carro, pego, nem vou falar com você. Né? Nem desço do carro, puxo da caixa do correio. Então, assim, faz o teu melhor na condição que você tem agora, enquanto você não tem condições melhores para fazer algo melhor ainda. Então, assim, faça o seu melhor. Não se culpe por isso. Né? Show. Acho que esse é o recado geralzão, assim. Legal. Então, show de bola. Gente, a gente vai, então, finalizar a nossa live, né, por conta do tempo, senão nós acho que iríamos embora. Atravessa a noite. E ia embora. Mas, Edson, agradecer muito aí pela sua vida, pela participação. Né? Deus abençoe muito você, a Vânia, o Vini, o Biel, né? Que Deus abençoe muito. Muito obrigado aí por esse bate-papo. Acredito que clareou muito a nossa mente nesse sentido, né? E entender, né, que esse é um momento de aprendizado mesmo, né? Então, que Deus nos ajude aí a entender esse momento e que Ele nos capacite de inteligência, né? E para que possamos aí continuar nessa jornada tão difícil aí, mas tendo a certeza que Ele está cuidando de nós. Amém, amém. Glória a Deus, né? Eu quero agradecer aí o chamado, né? O convite de vocês, agradecer a igreja, agradecer os membros que estão aqui acompanhando, meus alunos que estão aqui conectados, né? Os alunos do Senac, né? O meu chefe que está aí, o Fábio. Então, essa galera que está assistindo a gente aí, muito obrigado pelo carinho, né? E espero ter contribuído aí de alguma forma para esse momento, né?
de tanta ansiedade, de tanto nervosismo com o processo educacional dos filhos, né, do amigo, do irmão, né? Então, agradeço, Deus abençoe vocês. Amém. Então, gente, né, assim encerramos então nossa live de hoje, né? Deus abençoe vocês, uma ótima noite e na semana que vem, né, na quarta-feira que vem, às 8 horas, teremos de novo, né, esse nosso bate-papo. Então, não perca, fique ligado, né, estaremos aí logo, logo soltando aí as divulgações, tá bom? Deus abençoe. Amém. Mano, grande abraço, fique com Deus. Deus abençoe. Amém. Obrigado, queridos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.